Isaías 40, versículo 31 apenas. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam, porém não se cansam. Bendito seja a palavra do Senhor Jesus. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração nesse momento, que você fechasse os seus olhos e que você pudesse repetir comigo, nesta hora, uma frase. Que você pudesse dizer assim, eu reconheço que preciso passar por um grande processo de renovação. Diga mais uma vez. Eu reconheço que preciso passar por um grande processo de renovação. Amém, meus amados irmãos? Renovação, queridos, é de fundamental importância, não só no nosso relacionamento com Deus, mas também em todas as áreas da nossa vida. Se nós, meus irmãos, não buscarmos o renovo para as nossas forças, se nós, meus irmãos, não buscarmos o vigor, o ânimo, não iremos render em nenhuma das atividades desempenhadas, bem como desenvolvidas por a nossa vida. Precisamos colocar isso em nossa mente. Contudo, o fato é que existem muitas pessoas que estão se sentindo cansadas, afadigadas, saturadas e não buscam renovar-se. Nós encontramos no versículo 31 do capítulo 40 do livro do profeta Isaías, um texto, meus irmãos, que serve como base para a nossa reflexão, porque fala exatamente tudo aquilo que estamos ministrando nesta noite. O texto traz de forma direta a ideia de renovação, e vai utilizar como símbolo desse processo a ave que possui a maior longevidade de sua espécie. E aqui eu me refiro à águia. Ela é a ave que possui a maior longevidade da sua espécie. Para termos uma ideia, meus irmãos, a águia, ela consegue chegar até os 70 anos de idade. Contudo, ao atingir os 40, ela precisa tomar uma séria e difícil decisão. Ela precisa renovar-se. Ela precisa buscar o renovo em todas as áreas e em todos os sentidos. Mas você pode estar se perguntando, mas por quê, pastor? Porque quando a águia está com 40 anos, ela está com seu bico encurvado e comprido, e já não consegue mais se alimentar como antes. As suas unhas estão grandes e flácidas, e ela já também não mais consegue agarrar com precisão as suas presas. As suas asas estão cheias de penas pesadas, que também possibilita que ela alce voos perfeitos e altos. Então ela só tem duas opções: ou ela se torna uma presa fácil aos predadores da sua espécie, ou então ela entra em um processo doloroso de renovação. Você lembra que no início você colocou a mão sobre o seu coração e disse: eu reconheço que eu preciso passar por um grande processo de renovação? Pois bem, é isso o que a águia precisa fazer. Ela consegue chegar até os 70 anos de idade. É a única que consegue atingir 70 anos de idade. Contudo, com os 40 ela precisa tomar essa decisão: ou busca renovação,
ou torna-se uma presa fácil para os seus predadores? E como deve ser? Como será? O que ela deve fazer para renovar-se? Primeiro, ela precisa alçar um voo perfeito. Ela precisa abrigar-se no cume de um penhasco, o lugar mais alto que ela puder. Depois disso, ela agora pega o seu bico encurvado e começa literalmente a esfregar sobre uma pedra. Imagine a dor que essa ave sente. Sangra, dói, sofre, mas ela precisa fazer isso. Ela precisa renovar-se. Ela precisa passar por esse processo de renovação. E aí, meus irmãos, depois que ela esfrega o seu bico, e que esse bico cai, ela aguarda para que um novo bico nasça. E depois que esse novo bico nasce, ela agora se instrumentaliza dele e começa a arrancar cada uma das suas unhas. Sim, ela literalmente arranca as suas unhas, porque aquelas unhas estão grandes, flácidas, e já impossibilita que ela pegue com precisão aquilo que ela deseja. Imagine a dor que é. Você sabe que o homem é a espécie mais forte quando comparado às mulheres. Qualquer dor de cabeça nas mulheres ela já se entrega. Mas já é um drama, eu nunca vi uma coisa dessa, meu Deus. Homem não, homem é forte. Homem aguenta topada, homem aguenta ver sangue. Homem é cabra macho, né? Qualquer bifezinho que a mulher faz, ai meu Deus do céu, eu preciso passar 3 dias de recuperação. O marido vai ter que ir para a cozinha para fazer almoço, senão todo mundo morre de fome. É aquela luta, né? Todo mundo que está assistindo entende perfeitamente isso. Mas o homem não. O homem, ele aguenta passar por arroxo. Brincadeiras à parte, meus irmãos. Mas pense a dor que aquela águia sente em arrancar cada uma de suas unhas. Imagine você tendo que arrancar cada uma de suas unhas. Dói, machuca, sofre. Mas a águia sabe que precisa fazer isso para viver mais 30 anos. Lembre, com 40 ela precisa tomar essa decisão para ela viver mais 30 e atingir e alcançar os 70 anos de idade. E aí, meus irmãos, depois desse processo doloroso de arrancar todas as suas unhas, ela agora espera em Deus para que novas unhas nasçam. E quando essas unhas nascem, ela agora começa a despir-se, ela começa agora a arrancar todas aquelas penas, porque elas estão impossibilitando devido à quantidade e ao peso nas asas, para que ela efetue voos perfeitos. Ela arranca todas aquelas penas. Imagine abrigar-se no cume de um penhasco, em um lugar frio, e sem ter nenhuma pena mais para poder proteger-se. Mas ela sabe que mesmo tendo que enfrentar o frio, tudo isso é necessário, se ela quiser continuar viva. Amém, meus irmãos? Esse processo demora quanto tempo? Em média, de 6 meses. 6 meses de dor. 6 meses de sofrimento, 6 meses de sangue, de lágrimas, 6 meses de desconforto. Mas depois disso,
vem o momento do triunfo. Eu aprendo, meus irmãos, algumas lições. Em primeiro lugar, eu aprendo com esse texto que é de extrema importância que passemos por um processo de renovação espiritual. À luz desse texto, em primeiro lugar, eu aprendo que é de extrema importância que passemos por um processo de renovação espiritual. Não podemos nos entregarmos. A verdade, meus irmãos, é que muitas vezes, no lugar de progredir, regredimos. No lugar de melhorar, pioramos. No lugar de avançar, recuamos. Assim também é na nossa vida espiritual. Às vezes estamos fortes, às vezes estamos contentes, vigorosos, animados com o Senhor, prontos para fazer a obra, mas existem outros momentos que estamos abatidos, abalados, arruinados, totalmente destruídos, emocionalmente e espiritualmente falando. E em tais dias, e em momentos como esse, onde estamos literalmente saturados, não podemos nos entregar, não podemos nos contentar, não podemos nos conformar com essa situação. Eu não sei como está a tua vida com Deus, eu não sei como está o teu relacionamento com os céus, mas Deus fez você parar o que está fazendo nesse momento. Deus fez você assistir essa ministração, porque Ele queria ministrar ao teu coração, que chegou a hora de você buscar a renovação espiritual para a tua vida. Glória seja dada ao Senhor. Não se contente com as migalhas espirituais. Deus te chama a um relacionamento mais glorioso, mais poderoso, mais íntimo e mais profundo. Deus não te quer por a metade. Deus também não te quer na superficialidade. Ele quer que você mergulhe nas águas profundas que contém vida. Deus quer que você se entregue por completo, não parcialmente, mas total, para que Ele opere aquilo que Ele deseja e que um dia pré-estabeleceu na eternidade. Chegou a hora de buscar essa renovação. Se você já não tem mais vontade de orar como antes, se você já não tem mais vontade de jejuar como antes, se você já não lê a Bíblia mais como aquele desejo, entusiasmo que outrora fazia, essa palavra é para você. É tempo de buscar a renovação. Lembre da águia. Ela só tem duas opções: ou renova-se, ou morre. Você, eu, só temos duas opções: ou buscamos a renovação, ou então morreremos espiritualmente falando. Você que escolhe. Eu escolho renovar. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, por mais desconfortável que seja, eu opto pela renovação, porque eu não me entrego. Eu não vou permitir um suicídio espiritual na minha vida. Então a primeira coisa é essa: eu reconheço que preciso passar por um processo de renovação. O salmista, no Salmo número 51, ele diz: cria em mim, ó Deus, um espírito reto. Em outras palavras, ele está dizendo: renova em mim um espírito reto. Perceba, meus irmãos, que Jó
capítulo 39, versículo 27 e 28 nos diz: remonta a águia e faz alto o seu ninho, habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cume do penhasco em lugar seguro. Ou seja, ela precisa se abrigar, assim como eu e você, em momentos de crise existencial, em momentos de conflitos internos, em momentos de dúvidas. Nós precisamos saber para onde nós devemos ir. Nós devemos escolher bem o nosso abrigo. E ele não pode ser em um bar. O nosso abrigo não pode ser em uma boate. O nosso refúgio não pode ser na bebida, na prostituição. Não. O nosso abrigo é no Senhor que fez os céus e a terra. O nosso abrigo é no Deus que tem cuidado de mim, de você e da nossa família. É lá o nosso abrigo. Então entenda, o processo de renovação inicia-se em primeiro lugar com o lugar que você está. Entenda que no momento que iniciou o processo na vida da águia, ela precisava estar no lugar certo, ela precisava estar abrigada no lugar correto, e você e eu também devemos. Não pense que você vai ser renovado assistindo novela, não pense que você vai ser renovado assistindo baboseira, não pense que você vai ser renovado de outra forma, que não seja buscando alimento espiritual para a sua alma. Renove-se, não se conforme, não se contente, não se entregue, reaja em nome de Jesus. Por fim, quero terminar. Segunda verdade que eu aprendo à luz desse texto é que eu preciso acordar o instinto de águia que existe dentro de mim. Eu preciso acordar o instinto de águia que existe dentro de mim. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, nos diz o seguinte: Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus nos deu um espírito de poder. 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 Você está entendendo essa mensagem, meu irmão? Entenda de uma vez por todas que chegou a hora, chegou o momento de acordar aquilo que está adormecido. Chegou a hora de fazer reviver o instinto de águia que existe dentro de ti. A verdade é que a águia, ela nunca irá se comparar a nenhuma ave, principalmente a uma galinha. A águia, ela nunca vai se comparar ou igualar a nenhuma outra ave, principalmente a uma galinha. Tem um livro por nome de Histórias de Bichos, de um pastor por nome já falecido, Rubens Alves, que ele fala e relata essa questão. Diz que certa vez um homem chegou em uma determinada chácara para passar o final de semana, e lá, ao visitar os animais, quando entrou no galinheiro, ele percebeu que havia algo estranho e diferente naquele lugar. Chamou o proprietário, chamou o cuidador e disse: o que é que essa ave está fazendo aqui entre as galinhas? E aí um deles disseram: olha,
nós encontramos essa ave machucada, ferida, e aí tivemos pena e colocamos ela aqui dentro do galinheiro. E o homem chegou e disse: filhos, essa ave é nada mais nada menos do que uma águia. E galinheiro não é lugar de águia, galinheiro é lugar de galinha. O lugar da águia é os céus, sem limite, é estar voando, sempre superando os seus limites, sempre rompendo os seus próprios, batendo os seus próprios recordes. E aquele homem determinou no seu coração que iria ajudar aquela águia. E pela manhã pegou aquela águia, subiu sobre uma rocha e começou: voa águia, voa águia. E a águia nada de voar. Mas depois de sucessivos treinos, depois de expor por diversas vezes a águia aquele cenário, em um determinado momento, quando ele disse: voa águia, a águia alçou um perfeito voo e começou a se esconder sobre as nuvens, e nunca mais aquele homem chegou a ver aquela ave. Sabe por quê? Porque o instinto que estava adormecido dentro daquela águia acordou, reviveu, veio à tona. E é isso que eu quero que aconteça sobre a sua vida. Entenda que você nasceu para alçar voos altos. Você nasceu de forma singular, única, especial. Deus tem grandes coisas para efetuar sobre a tua vida. Deus ainda vai te usar poderosamente. Deus ainda vai conceder e conferir a você grandes ministérios. Deus tem algo sobrenatural com a tua vida. Talvez você esteja dizendo: ah, pastor, mas eu não creio, eu não acredito. Você precisa acordar, você precisa despertar. Deus te chama para um tempo de santidade, Deus te chama para um tempo de avivamento, Deus te chama para começar a voar e voar alto. Tudo agora vai depender de você. Talvez você esteja como aquela ave, no lugar errado, fazendo a coisa errada, imitando pessoas que não deveriam ser imitadas, igual a águia, porque a águia estava parecendo uma galinha. A galinha ciscava, a águia ciscava. A galinha bicava, a águia ia lá e fazia a mesma coisa. Entenda, meu irmão, que Deus tem mais para a sua vida. Entenda que Deus te fez único, singular e para viver nas nuvens, nas alturas, alçando voos belos e perfeitos. Que Deus abençoe. Que Deus ministre essa palavra sobre o seu coração. Que você não permita que nada roube essa mensagem da tua alma nesta hora. Entenda, em primeiro lugar, você precisa entender que é de extrema importância que você passe por um processo de renovação. Em segundo lugar, você precisa entender que chegou a hora de acordar esse instinto de águia que está dormindo dentro de você. Queria orar por sua vida. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero orar nesse momento por a vida de cada um dos amados irmãos que me assiste, por a vida de cada uma das pessoas que estão nesse momento, ó Pai, perdidas, como a história que eu contei sobre a águia. Deus, dá-lhes força para que esse processo de renovação inicie. Concede-lhes força para que eles possam despertarem esse instinto que está dormindo dentro deles, ó Pai. Que em nome de Jesus, Tu possas operar, abençoar, cuidar e proteger de cada um deles. Em nome do Teu Filho Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus manifeste o seu poder e inicie o processo de renovação sobre o seu coração.